Imagine-se voltando no tempo, no auge de uma civilização fascinante, em Jerusalém, no ano de 957 a.C. O amanhecer dourado revela um palácio que brilha como nunca visto antes. O Templo de Salomão. A estrutura colossal, erguida no Monte Moriá, não era apenas um templo. Era uma obra de poder, um reflexo da grandiosidade de um rei cuja sabedoria foi aclamada por todo o mundo antigo. Mas o que muitos não sabem é que por trás do esplendor dessa construção escondia-se um império de intrigas, mistérios e forças sobrenaturais. O próprio rei Salomão, um homem tido como o mais sábio de todos, não governava apenas com sabedoria, mas com um segredo que poderia mudar tudo o que você acredita sobre poder, controle e a natureza humana. O Templo de Salomão, que se erguia, majestoso, refletia a presença divina em cada pedra e na arquitetura grandiosa. Foi um lugar de culto, mas também um símbolo de um reinado que ultrapassava os limites humanos. Salomão, considerado um homem de sabedoria ímpar, foi abençoado por Deus com um entendimento profundo e um governo justo. Quando ele pediu sabedoria a Deus, não pediu riqueza ou vida longa, mas sabedoria para governar o povo de Israel. E Deus, agradado com seu pedido, lhe concedeu mais do que ele havia pedido, não só sabedoria, mas também riqueza e honra. No entanto, a história que se segue a essa bênção revela a complexidade do coração humano. E a relação de Salomão com Deus, que começou com fidelidade, foi sendo gradualmente corrompida. Salomão construiu o templo como um local sagrado, onde a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés, poderia ser colocada em um lugar de honra. O templo foi erguido com materiais preciosos, sendo o ouro o principal revestimento e o centro espiritual da nação, onde a presença de Deus se fazia conhecida. O próprio Deus disse que estaria com Salomão, afirmando que seu nome estaria ali para sempre. Mas o que muitas vezes é esquecido é que, apesar da grandiosidade do templo e da bênção divina, Salomão começou a se desviar dos caminhos de Deus. À medida que o rei se tornava mais poderoso, ele foi atraído pelas mulheres estrangeiras e pelos deuses pagãos que elas traziam consigo. À medida que o sol se punha sobre Jerusalém, o palácio real se transformava em um campo de batalhas de outra natureza. As mulheres do harém de Salomão não eram apenas consortes de um rei. Elas eram estrategistas, manipulavam alianças e usavam sua beleza e inteligência para tentar se tornar a mulher mais importante do reino. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, o que de fato causou grande agitação em seu reinado, pois essas mulheres estrangeiras muitas vezes o influenciaram a adotar práticas idólatras, o que levou à sua queda espiritual. Essas mulheres representavam mais do que apenas companheirismo para Salomão. Elas vinham de diferentes reinos e culturas, e seus casamentos com o rei eram muitas vezes usados como uma ferramenta para garantir a paz entre nações ou como um meio de fortalecer alianças políticas. No entanto, a Bíblia nos diz que, no fim de sua vida, Salomão cedeu à pressão dessas influências estrangeiras. Ele construiu altares para os deuses dessas mulheres, como Astarote, o deus dos Sidônios, e Moloque, o deus dos Amonitas, adorando outros deuses e levando o povo a fazer o mesmo. As práticas idólatras que Salomão permitiu e até participou causaram a ira de Deus. O Senhor então disse a Salomão que, por causa de suas transgressões, o reino seria dividido após sua morte. A queda espiritual de Salomão reflete a grande lição sobre a importância de seguir a Deus em fidelidade e como a coroa e o poder podem facilmente ceder ao desejo, ao orgulho e à sedução. O templo, que inicialmente foi erguido como um local de santidade,
começou a refletir não apenas o poder de Salomão, mas também as consequências de suas escolhas erradas. O ouro e a beleza da construção não podiam mais esconder a corrupção espiritual que estava tomando conta do coração do rei. Embora ele tivesse começado sua jornada com uma fé pura e um desejo de agradar a Deus, ele sucumbiu às tentações do poder e da influência, que com o tempo o afastaram da verdadeira adoração e devoção. Assim como ele havia pedido sabedoria a Deus para governar com justiça, ele deveria ter permanecido fiel à sua fé para que o reino continuasse prosperando sob a direção divina. Enquanto você vai processando tudo que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Enquanto Salomão governava, seu poder parecia inquebrável. Ele construiu fortalezas, reuniu riquezas e fez alianças com nações distantes, mas sua vida pessoal e suas escolhas espirituais começaram a afetar seriamente seu reinado. Em vez de se concentrar no Senhor, que lhe concedera tudo o que ele tinha, ele foi desviado pelas muitas distrações do mundo. As 700 esposas e as 300 concubinas não eram apenas um reflexo de sua opulência, mas também da sua falha em seguir os mandamentos de Deus, que haviam sido claramente dados a ele. Não se casar com mulheres estrangeiras, pois elas poderiam desviar seu coração. Mas apesar disso, Salomão desobedeceu, e as consequências disso foram devastadoras para ele e para a nação. Durante seu reinado, muitas lendas começaram a surgir sobre o poder sobrenatural de Salomão, especialmente sobre o uso de um anel mágico que, segundo alguns textos não canônicos, teria sido utilizado para controlar demônios e espíritos. No entanto, essa história não aparece na Bíblia e, na verdade, provém de textos como o Testamento de Salomão, um manuscrito pseudepigráfico datado dos primeiros séculos da era cristã. Este livro descreve como Salomão, com o poder de um anel mágico, teria controlado demônios para realizar tarefas como a construção do templo e o aprendizado sobre mistérios do mundo natural. Esse tipo de narrativa, no entanto, não é apoiado pelas escrituras sagradas e reflete mais uma tentativa de explicar as maravilhas e habilidades atribuídas a Salomão através de um prisma místico e mágico. Na Bíblia, Salomão é descrito como um homem de grande sabedoria dado por Deus, mas não se faz menção de um anel mágico ou qualquer outro artefato para controle sobrenatural. Em vez disso, a sabedoria de Salomão vinha diretamente de Deus, e suas decisões, tanto em matéria de governo quanto em questões espirituais, deveriam ser um reflexo da justiça divina. O verdadeiro poder de Salomão, segundo as Escrituras, era seu relacionamento com Deus, que o capacitou a tomar decisões sábias em prol do povo de Israel. No entanto, quando Salomão começou a se afastar de Deus, as consequências foram claras e pesadas, afetando tanto sua vida pessoal quanto a nação que ele governava. À medida que o reinado de Salomão avançava, a decadência espiritual se espalhava, refletindo não apenas na corrupção de suas próprias ações, mas também nas suas escolhas políticas e pessoais. O povo de Israel, que uma vez fora unido sob sua liderança, agora enfrentava um futuro incerto à medida que as divisões começavam a surgir entre aqueles que seguiam os antigos caminhos de adoração e aqueles que estavam sendo seduzidos pelas novas influências pagãs. A riqueza que Salomão acumulou não conseguiu impedir que seu reino se fragmentasse, e sua falha em seguir os mandamentos de Deus teve repercussões não apenas para ele, mas para todo o seu reino. O templo, que deveria ser um lugar de santidade e devoção,
Foi manchado pela idolatria e pelas escolhas de um rei que, por um tempo, governou com sabedoria, mas acabou sendo consumido pelos desejos do coração humano. O que Salomão nunca poderia ter previsto foi que a mesma sabedoria que Deus lhe deu se tornaria um fardo, quando ele deixou de lado a verdadeira sabedoria, que vem de seguir a vontade de Deus com um coração íntegro. A história de Salomão não é apenas uma lição sobre o poder e a sabedoria, mas também um lembrete de que o verdadeiro poder vem de Deus. O que ele alcançou em sua vida foi uma bênção divina, mas também uma advertência sobre os perigos da desobediência. Mesmo a sabedoria mais profunda pode ser corrompida se não for acompanhada de fidelidade a Deus. O rei mais sábio da história de Israel pagou um alto preço por suas escolhas erradas. Que possamos aprender com seus erros, para que nossos corações não se desviem da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Essa história de Salomão é uma advertência sobre as escolhas que fazemos em nossa própria vida. Ela nos ensina que, independentemente do que conquistamos, sempre devemos manter o foco naquilo que é eterno e inabalável, o compromisso com Deus.